Fala galera, bem-vindos a mais um videocast aqui do nosso Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar, mesmo se você não tiver tempo para isso. E meu nome é José Roberto, vou estar aqui hoje com vocês, com o nosso convidado, o Dr. Fábio Pinton, médico hemodinamicista e também professor aqui no Cardio Papers. Fabião, obrigado aí por ter aceitado estar mais nesse segundo episódio com a gente aí sobre essa área aí que está crescendo cada vez mais, que é a cardiologia intervencionista. Para quem não te conhece, Fábio, é louco, né? Porque o Fábio já é professor no nosso curso. Mas, Fabião, conta aí quem que é você, se apresenta pra galera. Obrigado mais uma vez pelo convite. Então, meu nome é Fábio, eu sou cardiologista intervencionista, fiz minha formação no INCOR, conheci o pessoal lá também, né? Da maioria do pessoal do Cardio Papers lá, da minha turma de residência. E trabalho aqui em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, e trabalho em Campinas também, no São Luís, lá de Campinas. E com a gente aqui, e como professor, ajudando nas aulas brilhantes do Cardio Papers. Bom, pessoal, a gente já teve um outro podcast, a gente já teve um outro episódio sobre dúvidas comuns no cateterismo para o clínico, e hoje a gente vai falar mais ainda sobre cateterismo, mas em especial sobre angioplastia. A gente vai dar uma aprofundada um pouco maior agora nesses temas aí que geralmente geram dúvidas em você que é residente de cardiologia ou você que tem contato, né, com um doente cardiológico, por exemplo. Então vai ser muito legal o papo de hoje. Então, acho que começando com uma das principais dores que a gente tem, não é tão mais dor que isso já está muito bem estabelecido agora nos últimos anos, mas o paciente chega, né? E a gente sabe que infarto sem supra, até 50% das vezes o paciente ele tem mais do que uma lesão culpada, né? Então eles são multiarteriais, eventualmente a gente fica naquela dúvida, vai para cirurgia, não vai para cirurgia, né, lá no INCOR eles acabam chamando a gente direto, não, 3 lesões aqui, vai querer tratar, melhor cirurgia e tal. Como que a gente vai abordar então, o paciente infartou, como é que eu vou tratar essas lesões residuais, né? A gente tem aqueles contextos, né, supra, com choque, sem supra. Vamos trabalhar um pouquinho mais disso aí, Fabio. Então vamos lá, primeiro no contexto do infarto com supra. O que é tão difícil que fica fácil. Esse a gente trata a lesão culpada, tá? Então, infarto com supra, lesão culpada. Se o paciente está em choque cardiogênico, a gente trata só a culpada e tira o time de campo e ele vai lá para uma UTI, para uma unidade coronária, para tentar estabilizar. Então, no contexto do choque cardiogênico, é isso. Tratou a artéria culpada, as lesões residuais, depois a gente avalia, mas não é para tratar no mesmo procedimento. Então, a gente tratou a culpada, ele vai para uma unidade intensiva. Menos contraste, menos tempo ali no procedimento, né? Exatamente. O pre-choque ali tá para isso. Aí a gente tem o contexto do paciente com infarto com supra e que não é um choque cardiogênico. Que é o mais comum. Que é o habitual. Então a gente vai lá, trata a culpada. Aí o que fazer com essas lesões? Então assim, a gente tem uma série de estudos que mostraram tratar só a artéria culpada e as lesões residuais ficarem só em tratamento clínico, versus tratar tudo guiado por angiografia. Então a gente teve uns estudos que já mostraram benefício, mas eram trabalhos menores. E já mostrou algum benefício de fazer a revascularização completa, tratar as lesões acima de 70% de obstrução. Aí a gente teve alguns estudos com tratar a culpada e as lesões residuais ficarem em tratamento clínico ou fazer a revascularização guiada por um método fisiológico, no caso o FFR. E mostrou também que tratar guiado por FFR era melhor do que não tratar. Mas basicamente às custas de nova revascularização, não tanto de desfecho duro de morte e infarto. Às vezes infarto não fatal. Exatamente. Aí eles viram que fazer aí veio o estudo Complete, que é o maior estudo que a gente tem, acho que se não me engano com 4.000 pacientes, e esse estudo comparou angioplastia só da artéria culpada e as outras lesões ficam em tratamento clínico versus tratar tudo guiado por angiografia. E esse estudo mostrou que teve redução de morte, infarto e nova revascularização e teve redução também só de morte e infarto, que ele tinha poder para apresentar essas diferenças. Então a gente sabe que deixar as lesões sem tratar é pior do que você tratar guiado por angiografia. O que a gente não sabia se tratar tudo guiado por angiografia versus tratar tudo guiado por fisiologia, no caso FFR, se teria diferença.
E veio um estudo mais recente, acho que se não me engano o Flower MI, que mostrou que não teve diferença, não é que não foi pior, mas o tratar guiado por fisiologia não foi superior a tratar guiado apenas pela angiografia. Então, o que a gente faz? Habitualmente, chegou o infarto com supra, a gente trata a lesão culpada e devemos tratar as lesões residuais ou no mesmo procedimento, ou durante a internação, ou até em 45 dias, que é o que o Complete utilizou aí de referência. Habitualmente, a gente trata a culpada, o paciente sai de sala, estabiliza, e a gente programa de tratar as outras obstruções ainda nessa internação, geralmente 48 horas depois. Por quê? Se é uma angioplastia mais simples, então vamos supor, você tratou, tinha uma lesão na coronária, na descendente anterior, você tratou, usou pouco contraste, é uma lesão focal na circunflexa, que às vezes você está com o mesmo catéter, você só muda ali o fio e parece ser uma angioplastia simples. Já está lá. Você já aproveita e trata. Porém, se é uma angioplastia complexa, que você sabe que vai usar muito material, uma angioplastia prolongada, preferencialmente a gente tira de sala e faz um segundo momento ainda na internação, para que não vá também aumentar o tempo de internação do paciente. Geralmente ele vai ficar ali de 3 a 5 dias internado, né, no infarto com supra. Então a gente programa ali entre 48 e 72 horas. E na maioria das vezes a gente até consegue pedir um método de imagem para fazer nesses casos de angioplastia complexa. Então esse é o resumo da ópera. E a gente extrapola isso para os infartos sem supra. Tem pouca evidência, né? Tem pouca evidência. A maioria no infarto com supra, então a gente extrapola isso para o infarto sem supra. Porém, no sem supra, às vezes a gente não sabe qual é a culpada, né? Às vezes você tem lesões e você não consegue saber, a não ser que tenha alguma alteração eletrocardiográfica, ou no ecocardiograma. Uma placa ainda. Ou uma placa. Então, às vezes você acaba tratando mais no mesmo procedimento porque você não sabe qual é a culpada. E tem um estudo, se não me engano, que saiu no passado, acho que é o FIRE, o FIRE, é. Que testou... Em idosos, né? Em idosos, e eu acho que é o maior estudo que tem no sem supra. Então, também mostrou o benefício aí no tratamento, na revascularização completa. Então, supra chocado, trata a culpada, sai de campo. Supra, artéria não está chocado, trata a culpada e até na mesmo procedimento tinha muito fácil. Mesma internação até em 45 dias, até tudo está valendo. FFR, mais ou menos, Flower não viu muito benefício, né? E a gente acaba também, então, também não tendo muito isso no dia a dia. Exatamente. Acho que essa é a mensagem. Você vai agregar um custo maior que não mostrou um benefício. Então, pode ser guiado apenas por angiografia. E isso era uma coisa que a gente já fazia no SUS, com certeza na sua época também já fazia, porque o paciente fica meio que traços perdido no mundo, né? Então, se a gente tratar só essa lesão e o paciente ficar sem segmento com o cardiologista, vai acabar até ele conseguir infarto. uma nova internação só para fazer isso, então a gente acabava resolvendo. Fazendo estagiado. Isso era a rotina da UCO também na minha época da residência e mostrou-se uma conduta acertada aí. Ponto pro tio Nicolau. Isso aí. E, Fábio, aí a gente tem também uma outra coisa que são angioplastias complexas, né? E angioplastia complexa é sempre um desafio, porque nunca é aquela angioplastia que você quer fazer às 6h30 da tarde no final do plantão, né? É aquela que tem mais risco, é aquela que tem que conversar com a família, com o paciente. E a gente eventualmente tem que usar alguma técnica diferente ou até uma ferramenta diferente. Então, primeiro eu queria saber, assim, de uma forma mais objetiva, qual que é uma angioplastia que você fala que, essa é bronca, essa aqui é complexa, essa daqui eu vou precisar, não vou conseguir fazer amanhã, vou precisar pedir material e tal. Como que a gente vai saber isso daí? Assim, a gente não tinha o que é uma angioplastia complexa, essa definição, né? A gente precisou criar também até para os estudos, a gente tem um parâmetro para os estudos. Então, o que a gente utiliza? Alguns critérios. Então, pacientes triarteriais, que você vai usar mais de 3 stents, né, e 3 lesões tratadas, oclusões crônicas, o comprimento total dos stents. Então, um stent de 3 stents de 20 milímetros, por exemplo, já vai ser considerado porque passa de 60 milímetros. Então, 60 milímetros de comprimento de stent também você considera. Angioplastia de artéria derradeira, por exemplo, então CD e CX fechadas, você tem só ADA com uma lesão de 90, é uma angioplastia complexa. E o paciente também pode ser complexo, né? Então aquele paciente já renal crônico, já tem
esse critério, e um paciente que já tem histórico de trombose de stent em vigência de uma dupla antiagregação. Além disso, a gente tem as bifurcações, que a gente utiliza 2 stents, também passa a ser mais complexo, a técnica é mais complexa do que uma angioplastia que a gente chama provisional, né? Você coloca o stent no ramo principal e um balão no ramo lateral só se teve algum comprometimento. Uhum. Então, você usar 2 stents acaba tornando a angioplastia mais complexa também. Então, esse é o que a gente acaba utilizando, tem até um termo CHIP, né? Complex High Risk Indicated Patient, que é o paciente de alto risco, que a gente tem até congresso de CHIP para mostrar esses casos. Chip com C, então. CHIP. Tipo chips, batata chips. Assim. Então, a gente tem esse termo para mostrar esses tipos de angioplastia. Então, como definição de angioplastia complexa, é essa aqui. Lesão muito calcificada também pode entrar nessa... Também entra, porque aí você às vezes tem que lançar a mão de algumas ferramentas para isso. Então, outras coisas que dificultam a angioplastia. Então, muita calcificação, tortuosidade, trombo, né, que a gente já comentou também. Uhum. E porque, para quem está vendo ali, quando a gente tem uma lesão na coronária, o clínico sabe que aquele paciente tem a lesão ali. Mas a gente tem que saber como é que eu vou fazer um stent e chegar até lá. Uhum. E você tem um caminho para percorrer. Então, se nesse caminho tem muita tortuosidade, dificulta. Se esse caminho tem muito cálcio, dificulta. E aí a gente tem um monte de ferramentas, né? Com o avançar da tecnologia, a gente fala mais dos stents e dos balões, mas a gente tem assim... Preparar o terreno lá, né? Você tem que preparar o terreno. Então, o que a gente tem hoje de opções? Então, a gente tem fios que a gente vai... Os fios são totalmente diferentes. Tem fio que é para oclusão crônica, que a ponta dele é mais dura para você furar aquela oclusão crônica. Tem fios que eles são mais escorregadios para navegar em tortuosidade. Tem fios que o corpo dele é mais duro para tentar retificar o caminho para você conseguir descer e dar mais apoio para você conseguir dar o suporte. Tem microcatéter que você usa para ficar trocando esses fios. Às vezes você vai conseguindo ganhar espaço. Nossa, agora eu preciso de um fio mais duro. Aí você tira e deixa esse microcatéter lá. O fio guia do fio guia. O fio guia do fio guia, porque ele já está lá, é só você ir trocar sem ter que passar a fazer tudo de novo. Você tem um catéter de extensão, então você tem aquele catéter guia. O catéter da angioplastia, que você tá te dando apoio, você tem que botar uma extensão que ele vai te dar mais suporte. Às vezes você vai lá quase perto da lesão para você conseguir descer. E aí quando você tem muito cálcio, você tem algumas ferramentas também para tentar quebrar esse cálcio. Então você tem balões que tem lâminas, né, que é o cutting balloon ou scoring balloon, que tem uns fios de aço em volta para tentar quebrar. Você tem o rotablator, que é a aterectomia rotacional. Então ele é como se fosse uma broca que tem... Dentista, é uma oliva ali que tem um monte de diamante pequenininho ali pulverizado na ponta e ele vai lixar o cálcio. E ele tem um corte diferencial que ele não lesiona é igual quando a gente faz a barba, né? A Gillette não corta a pele, mas ela corta a coisa dura. A oliva ela vai ter o mesmo princípio, ela vai pulverizar aquele cálcio ali e não vai lesionar o endotélio, vamos dizer assim, não vai raspar todo o endotélio. Então ali ele também ajuda a fraturar e tirar aquelas espículas que às vezes você tem, você não consegue passar stent. E ele já aspira junto? Não, ele vai pulverizar e aí ele vai para microcirculação lá. Mas é tão pequeno que, pelo menos a explicação é que o retículo sarcoplasmático lá, enfim, que a gente lembra da época da biologia celular da faculdade, ele vai lá absorver e não vai causar danos na microcirculação. E mais recentemente a gente tem um balão semelhante à litotripsia que o pessoal usa para fazer para nefrolitise. É um balão o nome comercial é Shockwave, né, que é a litotripsia intravascular. Ele emite ondas sonoras que fraturam o cálcio. Então você insufla o balão e aí você aciona o dispositivo, ele vai dar essas ondas e você consegue fraturar o cálcio para conseguir colocar o stent e conseguir expandir, porque um dos critérios ali, né? Fica mais maleável, que a gente falou, né? Um dos critérios de minimizar a reestenose e a trombose é a expansão do stent. Então, se você tem muito cálcio, às vezes o stent não vai abrir. Então, se você não prepara bem a lesão, você colocar um stent e ele ficar hipoexpandido, você vai aumentar muito o risco de trombose e reestenose. E, assim,
Eu entendo que o nível de complexidade de tecnologia foi do cutting pro rota pro shockwave, mas a gente, né, acaba indicando geralmente o mais tecnológico, e não precisa também entrar nem tanto nesse detalhe, mas assim, é uma coisa que se individualiza, sem falar muito de custo, assim, tem um que é melhor ou não. A gente, quando surgiu o Shockwave, falou, recente até, né? Acho que faz 2 anos, mais ou menos, que veio para o Brasil. Mas, o Shockwave vai matar o Rotablator, não. Eles são complementares, porque o Rotablator, ele funciona mais para calcificações superficiais. Uhum. E tem lesões que o balão não passa, que mesmo um balão normalzinho ali não vai passar. O Shockwave, ele é um balão mais encorpado, vamos dizer assim, porque tem um monte de dispositivo dentro, né? Não é só o ar que você vai insuflar. Então, ele não passa em qualquer obstrução. E ele é melhor, né? Ele também é mais utilizado para essas calcificações que são mais profundas. Quando que a gente sabe isso? Usando imagem intravascular. A imagem intravascular, a gente tem alguns scores, tanto no OCT como no ultrassom, para saber se vale a pena usar algum método ateroablativo ou se dá para ir só com balão para pré-dilatar e o stent vai ficar bem expandido. Então, se você tem mais uma calcificação superficial ou uma lesão muito estreita, o Rotablator vai melhor. Uhum. Às vezes é necessário e pode ser que só ele resolva. Se é uma calcificação mais profunda, a lesão não é tão estreita, tão estenótica, o Shockwave vai bem. Às vezes eu já tive caso de usar as 3 coisas, cutting, Shockwave e Rotablator. Você não tem a dúvida que foi uma angioplastia complexa. Foi bem complexa. Mas o problema que a gente tem, que você falou, o custo às vezes não está tão acessível assim para todos os convênios, né? E para o SUS ainda, infelizmente, também não. E o que eles vendem no Shockwave é que é uma terapia mais segura também do que o Rota, né? Que apesar do Rota a gente usar bastante, né? Usou muitos anos, ainda tem aquele risco de, às vezes, uma perfuração, alguma coisa assim. Teve alguma complicação já com Rota? Então, o Rotablator, por conta dessa oliva, antigamente, quando ele surgiu na década de 90, se fazia muito para você tentar tirar todo o cálcio. Uhum. Então, se usava a oliva, né, o tamanho da oliva é quase da relação do tamanho da artéria, para tentar tirar todo o cálcio. Tipo aquele tatuzão que abre o metrô ali. Exatamente, era o mesmo princípio. Então, se tinha muita complicação. Tanto é que o pessoal mais antigo que usou nessa época, quando você fala Rotablator, não, pelo amor de Deus. Agora, a gente percebeu que você, usando uma oliva um pouco mais, uma relação ali em torno até de 0,7 milímetros, né, o tamanho da oliva para o tamanho da artéria, você tem menos complicação e você já tem o efeito que você quer, que é mais fraturar aquele cálcio. Não precisa tanto pulverizar, mas você conseguindo fraturar para conseguir descer o material e expandir o stent já é o suficiente. E com isso, a taxa de complicação diminuiu muito. Isso foi muito legal, porque, óbvio, que a gente acaba vendo muita coisa e também a galera demoniza muito o Rota, né? E é uma ferramenta que a gente vê usar muito no dia a dia ainda. E assim, você tem que ter aquela curva de aprendizado, né? E hoje tem pessoas, né? Se a pessoa, o hemodinamicista não tem tanta familiaridade, você consegue chamar alguns colegas para ir ajudar, então é mais fácil. Agora o Shockwave é bem mais simples, porque você só insuflar o balão ali, apertar o botão, ele dá as ondas de choque, então acaba sendo mais rápido também, né? E é mais ou menos o mesmo tempo que você usa para talvez insuflar o balão para pós-dilatar e pré-dilatar também, ou abrir o stent também. E ele tem 80, é interessante que ele tem 80 pulsos no máximo e às vezes você não sabe quanto usar, então às vezes você usa 80, então também você não vou usar agora, tiro, vou ver se quebrou, depois... Vai, tira, passa então, às vezes você imagem, coloca lá os volta. 80 e torce para que isso aí tenha resolvido, né? Legal. Mas não tem nada comparando assim, né, um com o outro, né? Não, ainda não. E aí, o nosso terceiro tópico aqui é uma coisa que a gente vê muito, né? A gente sabe que em torno aí de até 10% das síndromes coronarianas, em especial com supra, às vezes elas podem também ter um CAT sem lesões obstrutivas de forma significativa, né? Que a gente fala de minoca. Para quem não sabe, a gente já tem um podcast de minoca aí também. É só que escrever Cardio Papers Minoca, a gente fez um papo bem legal com o Lucas Lentini sobre isso. Mas isso é um contexto no cenário agudo, né? E no cenário crônico, no ambulatório, a gente também vê pacientes que vão para o cateterismo, né? Angina típica, teste funcional positivo, chega lá na hora do cateterismo, pum, nada, nenhuma lesão. E aí o paciente volta, você abre ali, não, achando que vai resolver o problema dele, pum, CAT sem lesões. Você bota o nariz de palhaço, o paciente fala, e aí, você não sabe o que eu tenho, vou procurar outro médico.
A sua dor não é do coração. Isso é psicológico, meu senhor, minha senhora, vamos começar um antidepressivo. E não é bem assim, né? A gente sabe que tem uma entidade que se chama inoca, que seria como se fosse uma minoca, mas no contexto da DAC. Então, uma DAC sem lesões significativas, né? Que a gente vai falar. E é um conceito que cada vez mais a gente tem visto, né? Tem alguns lugares que a gente vai ver que essa relação pode chegar até 40%, 50% nos estudos, e até que a gente estava conversando no isquímia, tem um braço de pacientes que não tinham lesões que dá algo em torno de 15%, 20% assim. Então, é uma realidade. Então, se você, com certeza, se atender um paciente no ambulatório da Card com DAC, com angina, algum deles poderia não ter lesão. E aí, como que é na sua rotina isso daí, ô Fábio? Vê muito paciente com inoca, e o que a gente tem hoje de ferramenta para dar um diagnóstico, né? Porque também é muito ruim e não ter um diagnóstico. Cara, angina típica, teste positivo. Então, esse é um tema que eu sou, assim, apaixonado por ele, que desde a época da residência me intrigava, né? Aquela relação entre angina, isquemia, mas tem lesão, não tem? Como é que tem angina sem lesão? E será que isquemia tem a ver, a angina tem a ver com isquemia? Então, a gente tem hoje a ANOCA, né? Que é a angina sem lesão obstrutiva, a inoca, que então o paciente tem que ter isquemia por algum método comprovado, e o minoca que você já contou. Tem alguns trabalhos que pacientes que vão mostrar, né, que a taxa de casos de paciente com inoca é em torno aí de 30% a 40%. O paciente tem um teste positivo, tem sintoma, faz o CAT e não tem lesão obstrutiva. Então, é uma coisa que a gente vê muito. E às vezes, só pelo fato de não ter lesão obstrutiva, você já carimba. Então, o cardiologista, essa dor não é do coração. É pulmão, é esôfago. Vai investigar outras causas. Pode procurar o clínico geral, o pneu, enfim. Mas a gente tem essa entidade da minoca. Porque a gente tem angina vasoespástica, que às vezes a gente não flagra num cateterismo comum, né, numa coronariografia comum. E a doença microvascular, que também a gente não consegue fazer o diagnóstico só pelo cateterismo. Como é feito isso? Infelizmente, no Brasil ainda, a gente não tem o fio o software que a gente faz essa medida. O fio até é o mesmo do FFR, porque depois a gente pode até comentar, né, sobre fisiologia, mas o fio ele vai medir a diferença de pressão entre a lesão distal e proximal. E o CFR, que é a medida do fluxo, você precisa de um software específico, lá uma conexão específica para ele fazer esse cálculo. E você mede também a resistência da microcirculação. Então, se você tem uma resistência alta com uma reserva de fluxo coronariana baixa, você tem um diagnóstico aí de doença microvascular. Perfeito. Que infelizmente a gente não consegue fazer aqui no Brasil. Fora é feito muito, né? Na Europa, nos Estados Unidos, eles têm até ambulatórios só sobre isso daí. Mas no Brasil, a gente espera que chegue até o final do ano. E a outra maneira de você fazer o teste de angina vasoespástica é você fazer o teste com acetilcolina também, que não é o habitual aqui. Às vezes a gente até fazia no INCOR, você botava o paciente numa cold pressure lá, com gelo, ficar para tentar hiperventilar, para tentar induzir, mas não é o padrão ouro. O padrão ouro é você fazer a injeção, faz o CAT, injeta lá acetilcolina. Se você tem um espasmo, né, uma redução maior de 90%, né, uma estenose maior de 90%, na presença de sintoma e alteração eletrocardiográfica, você faz o diagnóstico de angina vasoespástica. Então, você pode ter essa entidade de angina vasoespástica. De coronária epicárdica, né? De coronária epicárdica, você pode ter também a de doença microvascular e às vezes você pode ter até a sobreposição das duas. E tem uns trabalhos, tem um trabalho interessante, o Córmica, que a gente já discutiu em algum momento, que só o fato do paciente saber o diagnóstico e ter algumas medidas e algumas orientações para o tratamento, ele já tem uma melhora da sua qualidade de vida. Perfeito. Então, acho que a maior angústia é o paciente não saber o que ele tem. É ganhar um hashtag no cabeçalho do prontuário. Exatamente. Então, assim, infelizmente, para testes não invasivos, a gente tem a ressonância, mas não tem ainda também um software. Eles até conseguem fazer essa avaliação do CFR,
mas não é, acho que talvez validade, precisaria ver com o pessoal da ressonância. Já perguntei sobre isso por necessidade, né? Pacientes que a gente pega muito. E também você tem o PET, né? Que também é o PET-CT, que também é não invasivo, que você consegue fazer essa medida do CFR. Mas ainda a medida da resistência microvascular a gente não tem. Existe um software novo também, que a gente vai falar depois mais para frente nessa parte de fisiologia, que ele é um QFR, ele é a medida do FFR pela angiografia. E eles conseguem fazer o cálculo também da resistência... Pela angiografia, pelo contraste, pelo cateterismo. Assim, ele pega meio que o fluxo... Exatamente. Igual é o FFR da tomografia, sim, é um software semelhante que eles calculam pelo fluxo, eles calculam o FFR. E eles têm um software que desenvolveram também para calcular a resistência da coronária. Então, esse a gente já tem no Brasil. Legal. E já dá para utilizar para fazer esse cálculo da resistência, mas ainda não tem do CFR para a gente ter certeza. Legal, porque a gente sabe que a maior parte da resistência que vai ter na circulação coronariana vai estar na microcirculação, né? Porque a coronária epicárdica é a menor parte da circulação. E a gente trata, que nem você falou, a gente trata tão pouco da árvore coronariana, a gente só trata os vasos epicárdicos. Exato. Né? E aí o principal, a gente vê aquela figura, tem uma figura clássica mostrando, né, todos aqueles raminhos lá, e a gente só trata o vaso epicárdico. Então, exato, lembrar que a doença coronariana não é só vaso epicárdico. E caberia muito aquela imagem do iceberg ali, só a pontinha do iceberg e a coronária epicárdica, exatamente, né? Tem um mundo ainda abaixo que a gente também não conhece direito e não sabe ainda muito como diagnosticar e como tratar. Como tratar, exatamente. Bom, então, se você está assistindo esse videocast nosso no YouTube ou num agregador de podcast, a gente fica por aqui, mas o Dr. Fábio vai continuar com a gente conversando ainda mais um pouco sobre ainda alguns outros temas, como FFR, a gente vai comentar sobre a diferença de FFR e IFR, AIVOS, OCT, se tem diferença, superioridade, quando eu vou usar numa, quando eu vou usar na outra, e os valores que a gente tem que ficar mais ou menos na cabeça. Mas isso tudo aqui, a gente vai continuar o nosso papo no nosso curso de consultório, em que o Fábio também já tem um módulo somente de cateterismo cardíaco, para quem é nosso aluno, porque lá a gente vai acabar adicionando todo o resto do nosso conteúdo, todos os nossos podcasts vão estar completos lá também para ficar um curso 100% do tempo atualizado. Então, Fábio, eu queria agradecer a sua presença até agora aí, a gente continua o nosso papo ainda depois com os nossos alunos no curso de podcast, no curso de consultório, e queria agradecer de novo a sua presença e a disponibilidade hoje. Obrigado mais uma vez aí, Zé. Tamo junto, galera. Então, quem ainda não é aluno do curso de consultório, o link está aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir aqui embaixo e também ativar o sininho para receber as notificações. A gente fica por aqui. Valeu e até a próxima, galera. Valeu.